Vamos iniciar a representação de um ponto R numa perspectiva isométrica. Eu vou dar as coordenadas do ponto. É um ponto com 5 de abscissa, 3,5 de afastamento e 2 de cota. Então, vamos começar por marcar o eixo Z, orientado na vertical. A meio da nossa folha, sensivelmente, fazemos o ponto O, o ponto da origem das coordenadas, e uma vez que estamos a representar uma perspectiva isométrica, os eixos têm entre si amplitudes de 120 graus. Portanto, uma vez que já marquei o Z, vou fazer aqui duas pequenas marcações para conseguir representar a perspectiva do eixo Y, a sua parte positiva, pelo menos, e a perspectiva do eixo X, também a sua parte positiva. Portanto, neste momento tenho a perspectiva dos três eixos representada, vou identificá-los. Então, eu devo começar por fazer o triângulo fundamental num sítio qualquer. Cada lado do triângulo deve ser perpendicular ao eixo que lhe é oposto. Portanto, eu iniciei por fazer um lado que é perpendicular ao eixo Z. Vou dar aqui uma designação a estes pontos. Vou-lhe chamar ponto A e ponto B. E vou fazer o segundo lado do triângulo e, neste caso, estou a fazer este lado perpendicular ao eixo Y. Então, agora que tenho o triângulo fundamental ABC representado, o objetivo de ter este triângulo é que ele me vai dar origem à possibilidade de rebater os planos de projeção, ou os planos coordenados, como agora se chamam, que são o plano XY, e ficaria com a possibilidade de representar a abscissa e o afastamento, ou o plano XZ, portanto seria o eixo neste lado do triângulo fundamental, e ficaria com a possibilidade de representar novamente a abscissa e também a cota, ou se quisesse o plano YZ, e ficaria com a possibilidade de representar novamente o afastamento e novamente a cota. Eu vou optar por rebater o eixo XY. Portanto, vou calcular o ponto médio do meu eixo de rebatimento, este lado do triângulo fundamental. Esse ponto médio vai corresponder, vai ficar alinhado, uma vez que este triângulo, nesta perspectiva, é sempre um triângulo equilátero, vai ficar alinhado aqui com o eixo do Z. Tenho o ponto médio e vou fazer um arco de circunferência com centro nesse ponto médio e abertura em A ou em B. Ora, o meu primeiro objetivo é rebater o meu ponto O, porque eu vou querer representar o meu X rebatido, do qual eu já conheço o A, uma vez que está no eixo, e o meu Y rebatido, do qual eu já conheço o B. Portanto, ao encontrar o O rebatido, eu consigo unir esses três pontos e ficar com o eixo X rebatido e o eixo Y rebatido. Ora, o ponto O vai rebater na perpendicular ao eixo. Uma vez que X rebatido e Y rebatido vão fazer um ângulo de 90 graus, então esse meu ponto O encontra-se aqui, o O rebatido. Então eu posso representar
X rebatido e Y rebatido. Uma vez que eu vou utilizar o método dos cortes, depois de eu fazer o rebatimento do eixo do Y e do eixo do X, aquilo que eu vou fazer é deslocar esse rebatimento para fora da minha zona de trabalho, ou seja, a zona onde previsivelmente vai estar, neste caso, o ponto R. Portanto, ao longo do eixo de rebatimento que contém o OR, vou fazer onde eu quiser duas paralelas a este eixo. Portanto, uma paralela ao eixo X rebatido e uma paralela ao eixo Y rebatido. Portanto, ao longo desta linha, onde eu quiser. Portanto, fiz novamente um O rebatido, um X rebatido e um Y rebatido. E agora sim, a partir deste ponto, vou marcar a minha abscissa de 5 e o meu afastamento de 3,5. E neste momento já tenho o meu O1 rebatido. Então, repetindo o procedimento, eu marquei em XR, a partir do OR, o meu afastamento, a minha abscissa de 5 cm. A partir do OR em YR, o meu afastamento de 3,5 cm. E fiz esta construção com paralelas a cada um dos eixos rebatidos e cheguei ao meu O1 rebatido. Agora vou contra-rebater este ponto e este ponto. Vou fazer esta construção já na perspectiva para chegar ao O1. Este ponto e este já estão contra-rebatidos, eu não lhes coloquei nenhum nome. O ponto contra-rebate na perpendicular ao eixo, que é o lado AB do triângulo fundamental. É um ponto que está no eixo do X e, portanto, contra-rebatido está aqui. Este ponto é um ponto que está no eixo do Y e depois contra-rebatido fica aqui. Agora vou fazer estas duas linhas de chamada, que continuam a ser esta, a partir daqui, paralela ao meu X, e esta, a partir deste ponto, paralela ao meu Y. Quando elas se cruzarem, eu tenho o O1. E neste momento já tenho o O1 determinado. Portanto, estas duas linhas de construção no rebatimento correspondem a estas duas linhas na perspectiva. Portanto, o ponto O1 rebatido tem aqui também a sua linha de chamada de contra-rebatimento, não é? Uma perpendicular ao eixo do triângulo fundamental. E aqui tenho então o meu O1. Então falta-me fazer mais um rebatimento, portanto, ou fazendo o eixo neste lado do triângulo fundamental, ou fazendo o eixo neste lado do triângulo, com o objetivo de ter o meu eixo Z rebatido para poder marcar a cota. Porque o meu objetivo é chegar ao meu R em perspectiva. O que é que eu fiz então? Achei o ponto médio do lado do triângulo AC, aqui, fiz centro com o compasso aqui e abertura em A ou em C e fiz um arco de circunferência. Quando esse arco de circunferência, uma vez que o meu objetivo é rebater novamente o O, não é? E esse O vai rebater ao longo deste eixo. Então, quando esta linha, que corresponde à do Y, interseta a minha circunferência, por acaso neste exercício, por coincidência, deu aqui num ponto que é de uma linha de chamada, do O1, então eu tenho aqui novamente o meu O rebatido. E posso agora fazer o eixo de Z rebatido, se ligar O rebatido a C. Eu aqui também posso pôr C coincidente com C rebatido. Da mesma maneira, podia pôr aqui B coincidente com B rebatido e A coincidente com A rebatido. São pontos que fazem parte dos meus eixos de rebatimento. Portanto, o que eu tenho aqui é o meu Z rebatido e a 90 graus, se ligar o OR ao A, tenho novamente o meu X rebatido. Portanto, vou pôr aqui as canetas para se perceber que neste momento tenho o rebatimento do meu plano dos eixos X, Z.
mas eu não quero propriamente trabalhar com ele aqui nesta zona. Portanto, o que eu vou fazer é, ao longo desta linha, que é a linha do Y, vou fazer duas paralelas no sítio onde eu quiser e vou então representar a minha cota rebatida e novamente a minha abscissa rebatida numa zona um pouco mais afastada do desenho. Então agora sim, tenho o Z rebatido e aqui posso marcar então a minha cota positiva de 2 e novamente a minha abscissa positiva de 5 no X rebatido. É isso que vou fazer. E agora fazer novamente a construção que me vai dar aqui o meu R2 rebatido. Portanto, vou fazer uma linha paralela a ZR com 2 de cota e vou fazer uma linha auxiliar paralela a XR com 5 de abscissa. E já tenho aqui então o meu R2 rebatido. Próximo passo, contra-rebater este ponto e este ponto, que são pontos que estão no eixo de X e no Y. O eixo de rebatimento, não esquecer, é o lado AC do triângulo fundamental, portanto estou a fazer uma paralela a esse lado e vou contra-rebater. Já está. E agora também na perpendicular ao lado AC do triângulo fundamental, este ponto que vai existir no eixo do Z. E agora vou fazer esta construção, também em perspectiva, onde elas se cruzarem, que é aqui. Então eu vou ter o meu R2. Que na prática, se eu fizer aqui a linha do seu contra-rebatimento, vai acertar exatamente onde as minhas duas linhas que acabei de fazer se cruzavam. Portanto, R2 rebatido, R2. E agora já não preciso, se quiser, já não preciso fazer mais nenhum rebatimento, já tenho a possibilidade de chegar à perspectiva do meu ponto R. Antes de avançar, vou só fazer aqui uma correção. Quando eu rebati o ponto R ao início no eixo XY rebatido, eu por lapso, em vez de lhe chamar R1 rebatido, chamei-lhe O1 rebatido, mas não é, é o ponto R1 rebatido, aqui. E aqui é o R1. E não O1. Pronto, agora que tenho essa correção feita, ou seja, aqui não era O1, mas sim R1 rebatido e aqui R1, vou então chegar à perspectiva do meu ponto R. Então, começando por R2, por exemplo, por R2 vou fazer a linha de chamada que corresponde à linha de chamada do afastamento, que é uma paralela a Y. E por R1, já está feita por acaso, vou fazer a linha de chamada que corresponde à linha de chamada da cota, que é paralela a Z, onde as duas se cruzarem, então cheguei finalmente à perspectiva do meu ponto R. Vou simplesmente chamar R. Embora não seja obrigatória, e aliás este exercício foi feito com algum traçado a mais, isto pode-se fazer com menos traçado, vou fazer todas as linhas de construção e vou chegar a R3. E agora sim tenho o exercício concluído, ou seja, a perspectiva de um ponto R com 5 de abscissa, 3,5 de afastamento e 2 de cota numa perspectiva isométrica. Portanto, o meu ponto R está aqui. Reparem na construção, que na prática é um paralelepípedo em perspectiva, das várias linhas de chamada do R, R2, do R, R1 e do R, R3. A construção acaba por ser um sólido, na verdade, é um paralelepípedo. E agora que a perspectiva do ponto R está concluída, temos aqui a possibilidade de ver numa pequena maquete esta mesma construção.